Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta aqui nesse programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça às 20h30, fica gravado aí nas mídias, Facebook, Instagram, YouTube. Vamos conversar um pouquinho sobre todo o conhecimento que vem da vida espiritual, que foi canalizado, registrado por médiuns confiáveis como Chico Xavier e outros. Nós temos bastante informação e uma das características da doutrina espírita é nos colocar para cima, nós vermos a nossa essência divina, a nossa origem e também entendermos o destino de cada um de nós, um destino com uma vida superior, mais feliz. E o tema de hoje tem a ver com isso. Eu sou luz, que é muito repetido e a gente deve pensar sobre isso. Qual é o nosso papel no mundo? E nós temos que pensar além da vida espiritual, porque o Espiritismo ele aborda muito a nossa conduta na vida física, a nossa passagem pela vida espiritual, e nós temos que pensar além disso. Quando nós estivermos do lado de lá e retornarmos para um corpo físico, em que condição nós vamos retornar? E aí, sucessivamente. Uma condição de vida superior, o que seria isso? Um espírito superior. Ele acumula conhecimentos, sabe utilizar esses conhecimentos a seu favor, de forma correta, de forma justa. Ele tem os sentimentos cada vez mais depurados, vivencia cada vez mais o amor, e isso proporciona ao espírito uma condição de mais felicidade. A consequência de acumular os conhecimentos de forma correta, aplicá-los de forma sábia e de desenvolver o amor é a felicidade. E é essa felicidade, calcada no conhecimento e no amor, que proporciona a felicidade do espírito. Qual de vocês não deseja ser feliz? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala de Jesus, do papel de Jesus aqui na Terra, todos os espíritos que se manifestaram e se manifestam são unânimes. Jesus é aquele ser que está acima de todos nós aqui na Terra. Ele é o grande governador do planeta, o grande mentor de todos os espíritos elevados que trabalham na Terra. E nós temos que entender que Jesus trabalha ligado a outros espíritos como ele, que dirigem outros orbes. É uma comunidade de espíritos, da qual Jesus é um dos membros, mas espíritos divinos, que têm uma luz espiritual gigantesca. E dizem eles, diz Jesus, que nós vamos chegar lá. E que o objetivo de Deus para nós é atingirmos essa condição de vida superior, de pleno conhecimento e plena felicidade, pleno amor. Eu vou repetir aqui algumas palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos prestar atenção. Ele disse assim no Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nessa passagem, Jesus nos exorta a fazermos brilhar a nossa luz. E juntando tudo que ele falou, a sua mensagem do Evangelho, como fazer isso? É seguindo o caminho do bem, é adquirindo conhecimentos,
é aprendendo a amar. E amar, nós sempre repetimos isso, no sentido do que Jesus ensinou, é saber perdoar, é saber ser indulgente, é ser bom o tempo todo, ser caridoso. Inclusive, a caridade segundo Jesus, mediante o que a espiritualidade nos fala, para Jesus, caridade é benevolência, indulgência e perdão. Mas como atingir ou como falar dessa condição superior se nós vivemos tão aflitos, com tantas dores, tanta gente com depressão, doenças emocionais, síndrome do pânico? Por que isso? Por que isso acontece? E você está em equilíbrio ou emocionalmente você tem problemas? Eu diria que emocionalmente quase todos nós temos momentos de desequilíbrio. Alguns conseguem se conter mais nesses momentos, outros não conseguem tanto assim se conter no momento de dificuldade, de contrariedade, de agressão. E existem aqueles que estão o tempo todo em conflito consigo mesmo. Mas você consegue identificar que tipo de dores você tem? Identifica o que você tem de bom também? Porque a gente precisa pensar nesses termos. O que eu preciso melhorar mais? Porque eu tenho muitas imperfeições. Sou vaidoso, sou egoísta, sou isso, sou aquilo, mas eu também fiz progressos, eu tenho coisas boas. É importante a gente ver o nosso lado bom também. E sempre tentar melhorar, não se acomodar. E você seria capaz de ser luz? Você poderia ser um ponto de luz dentro da sua família, no seu local de trabalho, junto aos amigos? Então, nós somos convidados pela espiritualidade para ser esse ponto de luz. Mas preciso é que primeiro a gente se equilibre, né? Nós nos curarmos das nossas dores. Dores baseadas em quê? Problemas do passado, separações, tristezas profundas, perda de ente querido, depressão, separações, a solidão que gera tanta dor para alguns, a indiferença dos outros, a falta de amor. Existem pessoas que estão sentindo esse mundo mais duro, mais difícil, as pessoas muito individualistas, e tem gente que sente as energias também negativas e absorve essas energias. É muito comum lá no tratamento que a gente realiza no MAP, eu trabalho nesse tratamento, atendendo as pessoas nas macas, após um trabalho no salão, que as pessoas cantam, fazem prece, vibram, elas vão para as macas. E a gente conversa rapidamente com essas pessoas, porque o trabalho é tudo da espiritualidade. E é muito comum quando a gente pergunta assim, como é que você está passando? A pessoa diz, eu estou com uma dor aqui, eu ando meio sufocado, uma tristeza, eu ando enfraquecido, me sinto fraco durante o dia, sem energia. Bom, isso pode ser muita coisa, resultado de várias coisas, mas não é incomum que essa perda energética e essa coisa de sentir no peito algo não muito bom, isso está ligado às emoções e às energias que a pessoa absorve. Nós temos os chakras no nosso corpo espiritual. E esses chakras estão ligados ao corpo físico também. Esses chakras estão ligados ao corpo físico e às glândulas endócrinas. Então, quando as emoções não vão muito bem, quando a pessoa absorve energia muito boa, não muito boas, ela sente esse chakra que é às vezes bloqueado. E às vezes um chakra bloqueado, ligado a uma glândula, pode gerar um problema hormonal. Então, muitas vezes, as dores da pessoa, o desequilíbrio, a tristeza, gera problemas físicos. O emocional está ligado ao físico muitas vezes. E a gente sempre vai com aquela receita da pessoa tentar quebrar a rotina, fazer prece,
Dá um tempo para ela, ir numa praia, sentar, respirar fundo aquela atmosfera salina, sentir o sol, junto à natureza também, quem mora perto do campo, de uma montanha. Nós precisamos dar um tempo para nós. E a gente fala também na meditação, que é importante, e cuidar do corpo, fazer um exercício físico, é necessário para todo mundo, independentemente da idade. Se alguém que está me assistindo é mais idoso, não se sinta incapaz de fazer um exercício físico, faça assim, se possível, faça com orientação, uma caminhada. Isso tudo faz muito bem. Uma boa alimentação, pessoal com mais idade, beber bastante líquido. Às vezes, a pessoa se sente mal, não tem nada a ver com espiritual, não tem nada a ver com nada. A pessoa não bebe água suficiente. Então, tudo isso acontece, né? Mas, voltando para o lado espiritual, nos tratamentos espirituais, como nós fazemos no MAP, isso envolve muito a mudança de conduta da pessoa, a vontade dela mudar, a vontade de querer ser curado, a persistência, o merecimento. E para isso a pessoa precisa realizar um trabalho que não é um dia só. Por isso nós pedimos, para quem vai lá nos tratamentos do MAP, que a pessoa vá pelo menos 8 vezes. Eu tenho falado isso. Às vezes você tem uma ferida profunda, sabe aquela ferida bem feia? Não é botando um remedinho de primeira vez que você vai curar aquela ferida. Você precisa usar o remédio certo, colocar no tempo certo e ter uma constância, ser persistente nesse tratamento para a ferida ir desaparecendo. Assim são as feridas da alma. Você precisa de persistência, precisa de tempo. E o melhor remédio é uma mente sã. E o corpo fica são. Vocês têm feridas da alma? Que tal curar essas feridas, hein? Para que vocês possam ser luz. E o que é ser luz? É ser forte para superar as injustiças e dores causadas por terceiros, pelas injustiças, e por isso muita gente sente essa coisa no peito, essa falta de energia, porque não é forte suficientemente para mentalmente ela se contrapor a essas coisas ruins que vêm de fora. Ser luz é você desapegar das coisas materiais. Não é você não dar importância. Aliás, dê importância às coisas que vocês conquistaram. Mas não fiquem presos a isso. Não fiquem presos ao dinheiro, à casa, ao carro e nem às pessoas. Pessoas são para ser amadas. Ser luz é não se agredir e não agredir os outros. E não se agredir, você é dependente de alguma coisa, de cigarro, de bebida, você tem que se curar, né? Ser luz é não projetar sua felicidade no outro. Não faça isso, né? Eu vou encontrar aquela pessoa que vai me fazer feliz. Se você pensa isso, você não vai ser feliz. Você tem que amar o outro e entender que o outro é imperfeito. Então, muitas vezes, uma pessoa projeta a sua felicidade no outro e vai viver com o outro. E vê que a pessoa é imperfeita, e ela se torna infeliz. E, às vezes, o outro que você ama, que era o príncipe ou a princesa encantada, tem mais defeitos e mais imperfeições que você. E aí que fica difícil. Então, nós vivemos num mundo de pessoas imperfeitas. Os filhos de vocês são imperfeitos, os maridos, as esposas, companheiro, companheira, são imperfeitos. Então, ser luz é entender o outro também e não projetar sua felicidade no outro, no sentido de que o outro vai te fazer feliz. É ser construtor da felicidade em torno de si. O seu estado de espírito contagia outras pessoas, negativamente, positivamente. Se você está no bom caminho, você vai influenciar positivamente. Ser luz é acessar o seu eu superior, através da prece, da meditação, do estudo, da reflexão e, principalmente, da prática do bem. A pessoa que pensa no bem, que se esforça no bem, que tem vontade de ajudar aos outros,
ela está no caminho de construir a sua felicidade, fazer brilhar a sua luz. Ser luz, portanto, é ser caridoso. E vamos falar da caridade moral, da caridade material. Ser luz é conectar-se com as forças superiores do universo, com os mentores, com Jesus e com a inteligência suprema, que chamamos Deus. E através da meditação, da prece, de uma leitura em que você para, uma leitura principalmente dessas obras espíritas sérias, lindíssimas que nós temos, em que você lê um trecho, aquilo sensibiliza você e você para pensar no que você está lendo. Na literatura espírita, nós precisamos fazer muito isso. Dar uma parada depois de um certo trecho e refletir sobre aquilo. O Evangelho, e aí entra o Evangelho segundo o Espiritismo, é maravilhoso com relação a isso. Porque você não tem apenas o que Jesus falou. Você tem a passagem de Jesus e tem os comentários, alguns de Kardec e muitos nas instruções dos Espíritos. E são mensagens lindíssimas, que a gente tem que parar e refletir sobre aquilo. Por isso que se estuda o Evangelho. E no MAP nós temos o estudo do Evangelho com a Íris. Procurem. Quem não estuda o Evangelho, estude o Evangelho. Estudar o Evangelho é estudar como ser luz. Estudar o Evangelho é estudar como fazer brilhar a sua luz. Nós somos um ser integral, não somos apenas esse corpo de carne e de osso. Nós temos as várias camadas dos nossos corpos, o próprio corpo espiritual, ele é como se tivesse várias camadas, nosso corpo mental. Então, quanto mais evoluído é o espírito, isso é uma lei para quem não conhece, esse corpo espiritual mais brilha. E quanto mais ele ama, chega um ponto em que ele começa a emitir uma luz própria. No filme Nosso Lar 2 e no livro principalmente, isso está muito claro, André Luiz e Vicente descem à Terra com Aniceto, que é o mentor. Eles visitaram aquele centro de mensageiros na colônia Nosso Lar, ligado ao Ministério das Comunicações, e os três descem para ajudar 3 espíritos que estão encarnados, que tinham vindo de lá do Nosso Lar, desse centro de mensageiros. Um dirigente de uma casa espírita, um empresário que veio com a missão de ajudar aquela casa espírita e de se desapegar do dinheiro, e um médium. Então os 3 vêm até a Terra e eles então se emocionam. O André Luiz e o Vicente, que era médico como ele, eles se emocionam quando eles sentem uma luz sendo emitida deles. Sabe essa coisa? Faça brilhar a vossa luz. Eles começaram a fazer brilhar a luz deles, conforme eles desapegaram, eles amaram, e eles vêm à Terra com vontade de servir. E eles sentem a luz dele brilhando. Esse relato acontece muito nas obras espíritas. Tem uma outra obra chamada, com o título Voltei, do irmão Jacó, que ele desencarna e ele vê os amigos dele todos emitindo uma luz e a dele não existe. Ele está sem luz. E vem desenrolar da história e num determinado momento, quando ele se encontra com alguns espíritos que tinham sido obsessores, que agora estavam do lado de lá, caçoando dele, porque a luz dele não brilhava, e a espiritualidade permitiu isso, ele então começa a trabalhar aqueles espíritos do lado de lá, doutrinando esses espíritos do lado de lá. E ele faz isso com tanta dedicação e tanto amor, que de repente ele olha, porque ele sempre sentia uma luz, era um amigo dele chegando, né? Os amigos dele também, Dr. Bezerra e outros, mas a dele não. E num determinado momento ele vê uma luz e ele começa a procurar quem é que está aí. Aí vem o mentor e diz, não, dessa vez, Jacó, a luz é sua. Ele também se emociona. Naquele trabalho com aqueles obsessores, a luz dele começa a brilhar, porque o corpo espiritual vibra, isso é uma lei física do lado de lá, porque existe uma ciência do lado de lá também. Então, fazer brilhar a nossa luz é
fazer com que também o nosso espírito se eleve e o nosso corpo espiritual vibre através do amor. E eu vou mostrar uma figurinha muito simples, que eu já mostrei antes. Vejam aí, para mim é a figura 1, o ser integral. Estão vendo aí? Então, nós somos isso daí. Nós somos envoltos em várias camadas de energia. Nós temos os chakras, que são pontos onde a energia se concentra e circula nesses nossos corpos, inclusive entre o corpo espiritual, o duplo etérico, porque o corpo físico não tem chakra. Quem tem chakra é o corpo espiritual, que está ligado ao corpo físico, e o duplo etérico também. Então, essa pessoa em meditação, ela eleva a vibração dela, né? E dependendo da condição dela, ela faz brilhar já a luz dela espiritual. Então, voltando aqui, entenderam? Então, você não precisa estar desencarnado para fazer brilhar a sua luz. Imagina se um Chico Xavier não está no corpo físico e brilhando. Claro que sim. Um Francisco de Assis. Mas antes dele mesmo, deles, que são espíritos reconhecidamente elevados, existem muito entre vocês que já têm um nível de amor que certamente fora do corpo físico vão se mostrar iluminados. Dentre os ensinamentos de Jesus está: pedi e obtereis, buscai e achareis. São 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu pergunto a vocês, vocês têm feito prece? Vocês se conectam com os mentores de vocês? Vocês pedem ajuda? Sabem pedir? Entendem o poder da prece quando você se concentra, eleva o pensamento? E o que você está fazendo por você, além de pedir? Porque é lícito, nós pedimos coisas, mas que coisas? Não peça um emprego, por exemplo, não peça. Peça que você tenha as condições de fazer uma boa entrevista. Se comprometa, eu vou buscar, eu vou correr atrás do emprego. Mas permita que eu, na hora de uma entrevista, de uma conversa, eu tenha um amigo espiritual do meu lado, me intuindo. E, se possível, me direcione para quem está precisando de uma pessoa com meu perfil, para que surjam as oportunidades e me ajudem a perceber as oportunidades. Entenderam a diferença de pedir um emprego e pedir as condições? Porque Deus não faz você humilde. Deus te dá as condições de você desenvolver a humildade. E você pode pedir isso. Não peça, por exemplo, Deus, me ajude a ser humilde, ou no sentido, me faça humilde. Ele não vai fazer você humilde, mas ele vai te colocar nas situações em que você vai poder desenvolver e provar a sua humildade. Então é lícito pedir, Deus me ajuda a desenvolver a minha humildade, fica um pouquinho melhor, né? Do que me faz humilde. E como está a sua fé? A fé em Deus, a fé na vida espiritual, mas e a fé em você? Você acredita que você é capaz de superar essas dores, de você crescer, fazer brilhar a sua luz? Então Jesus disse assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á, ou seja, a porta vai se abrir. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Entenderam a maneira de Jesus ensinar as coisas? Então ele fala, olha, vocês não são espíritos tão elevados assim, quando ele fala, né? Que sendo maus como sois, não é verdade? Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Então Deus, essa inteligência suprema,
não vai nos dar boas coisas se nós pedirmos, mas o que nós pedimos, né? Digamos que você tem um filho que não trabalha e fala assim, pai, me dá um carro. Será que é uma coisa boa se você tiver condições de dar um carro para o filho? Você pode falar, filho, eu posso te dar um carro a partir do momento que você tiver condições de sustentar esse carro. Pagar o IPVA, pagar o combustível, a manutenção dele. Você vai ter que ralar um pouquinho para você ser merecedor de um carro. Entenderam a ideia? É isso daí. E quantas pessoas simplesmente dão as coisas aos filhos sem orientar os filhos, sem pedir nada em troca, no sentido de estar acostumando mal aquele filho. Deus não nos acostuma mal. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E nós precisamos aprender a pedir. E existe uma passagem também belíssima, que eu vou ler aqui, do Evangelho, para a gente entender como Jesus fala de coisas elevadas num linguajar até poético. Vamos entender que ele veio há mais de 2000 anos. Um mundo muito embrutecido, pessoas embrutecidas. Então ele tinha que contar historinhas, parábolas. E mesmo assim, o linguajar de Jesus é elevadíssimo. Olha essa passagem. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, não fiam. Entretanto, vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou do que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34. Essa passagem conhecidíssima e belíssima é toda de cunho espiritual. Jesus começa falando, olha, não fiquem juntando coisas aí, materiais, que vocês não vão levar isso. Ou melhor, vocês não vão trazer isso quando vocês vierem para a vida espiritual. Não acumulem coisas, não fiquem apegados a essas coisas. Não construam os tesouros da terra. Construam os verdadeiros tesouros do céu, aquilo que vocês vão levar, que vocês já sabem quais são. Conhecimento e amor. Conhecimento bem aplicado, que é sabedoria e amor. É isso que a gente leva daqui, conhecimento e amor. E ele fala, observe na natureza, os pássaros não guardam nada em celeiros, não ficam acumulando coisas. Eles vão na natureza e pegam aquilo que eles precisam, né? Qual de vocês pode aumentar de um côvado, de alguns centímetros, a sua estatura de uma hora para outra? A natureza cuida disso. Vocês vão crescer em altura, mas vocês vão crescer também espiritualmente, né? Confiem em Deus. Não fiquem quietos, preocupados com o que vão comer, o que vão vestir.
Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Vocês vão trabalhar, vocês vão conseguir essas coisas. Alguns mais, alguns menos. Mas os verdadeiros ricos são aqueles que construíram os tesouros do céu. Os verdadeiros tesouros. Então busquem primeiro o reino de Deus. Antes, se preocupem com isso. E essa justiça, que o resto, tudo vocês vão ganhar depois, né? Não fiquem inquietos. Como é que vai ser o amanhã? Cuida no dia de hoje. Se você tem imperfeições, trabalhe elas hoje. Porque pode ser que amanhã você não esteja mais aqui, já voltou para a vida espiritual. Se você tem que pedir perdão a alguém, para uma mãe, para um marido, para uma esposa, não deixe para amanhã. Peça hoje. Porque amanhã essa mãe, por exemplo, pode não estar mais aqui. E você ficou com aquele sentimento: puxa, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Não deixe de dizer eu te amo para alguém. Diga hoje, não deixe para amanhã. Então é isso que Jesus quis dizer. Faça as coisas de hoje que você tem que fazer hoje. Não deixe acumular. Porque amanhã você não fez a de hoje e de repente não vai fazer a de amanhã. Então a cada dia basta o seu mal, basta as suas dores, suas dificuldades. Então, como ser luz, se a gente não fica atento para essas realidades espirituais? Ver as dores do mundo como uma oportunidade, como um alerta. Uma doença é um alerta. Curar as feridas da alma, servir. O trabalho no MAP, por exemplo, é um trabalho de autocura, quem vai nos tratamentos. Diversas vezes, para curar aquelas feridas profundas das quais eu falei, é importante reciclar a mente, novas leituras, novas conversas, refazer a vida, parar para pensar no que você tem feito, saber viver cada ciclo. Ciclos se encerram e outros ciclos começam. Vestir a camisa física, tudo bem, mas e a camisa espiritual, a veste espiritual, né? Assumir um compromisso com Jesus e com você mesmo, principalmente vocês que são espíritas. Olhar a dor do outro, não apenas a sua, não valorizar só a sua dor. A dor nossa é para ser superada. E a dor do outro é para nós irmos lá e ajudarmos o outro nas suas dores. Então estenda sempre a mão ao outro e você vai receber o que você precisa. Lembra de oração de São Francisco? É dando que se recebe, é isso aí. Não espere reconhecimento. Não espere ser amado, apenas ame. De novo, a oração de São Francisco. Construir os tesouros do céu é uma construção íntima, sem alarde. É você com Deus, é você com você mesmo. E os tesouros do céu, o tesouro da compreensão, da indulgência, do perdão, da compaixão. Saber calar em momentos de crise, muito comum entre casais. Um quer gritar mais do que o outro. Se um ficar calado, abaixar a cabeça no ato de humildade, deixa o outro colocar tudo para fora. Daqui a pouco ele fica envergonhado. E na hora certa você fala, de forma tranquila. Ver a família como um ponto de reencontros e os relacionamentos como provas de oportunidades. Buscar sempre a cura do espírito, a cura da alma, que vem através do equilíbrio da mente, dos sentimentos. Mentalizar, meditar, acreditar na força da mente, a força da prece. Na colônia Nosso Lar, no primeiro livro, o livro Nosso Lar, isso é mostrado, não mostra no filme. No fim de cada tarde, nessa cidade espiritual, Nosso Lar, os ministros, são 72 espíritos de ordem mais elevada, que se reúnem, se sentam todo fim de tarde e eles fazem uma prece, uma mentalização de um coração azul no céu. E por um acaso o coração do mapa é azul. E através dessa prece eles plasmam esse coração, ele se materializa de verdade. E ele pulsa como se fosse um ponto de geração de energia para fortalecer magneticamente, energeticamente, os espíritos que estão lá e que foram resgatados, como André Luiz. E eu já comentei com vocês anteriormente que, além do Chico Xavier,
ele psicografou a obra e ele se desdobrava e ia à colônia. Uma outra pessoa, uma médium, Igorina Cunha, que era sobrinha do professor Eurípides Bassanufo, ela também desdobrava, ela ia à colônia. E ela desenhava isso sem o Chico saber. Desenhava o que ela via lá. E uma vez incentivaram a Igorina para levar os desenhos para o Chico Xavier. Ele falou, olhou e falou assim, é assim mesmo, porque os dois desdobravam, né? E um dos desenhos que ela fez é dessa reunião dos 72 ministros, plasmando esse coração. Veja essa figura aí, coração azul no céu, pela Igorina Cunha. Então você vê os ministros, lá o ministro da colônia, né, o espírito mais elevado, e o coração ali sendo plasmado. Interessante, né? Seria até uma cena bonita para o filme, mas não incluíram isso no filme. Então, voltando aqui, tem muita coisa dos livros que não estão nos filmes. Então, essa mentalização, ela plasma algo. E nós encarnados podemos fazer isso? Podemos. Voltando aos tratamentos no MAP, quando a gente canta no salão e faz prece no salão, antes do pessoal ir para as macas, e às 18 horas tem a Ave Maria, uma prece sentida por todos, nessa vibração nós estamos plasmando coisas. E se nós induzirmos as pessoas que estão ali a plasmar um coração, ele vai ficar plasmado naquela dimensão espiritual. Porque, mesmo encarnados, nós não deixamos de ser espíritos. Nós simplesmente não acreditamos tanto na nossa capacidade mental. E todo o processo de autocura precisa dessa característica, a pessoa acreditar nela, acreditar que ela pode ficar curada. E ela começa a plasmar a sua cura, ela começa a transmutar suas energias. Então, a meditação e certos trabalhos que são feitos de mentalização são muito bons para a cura da alma. Então, não deixem de fazer prece e, se quiserem, mentalizem vocês deitados num lugar florido, com uma cachoeira. E aí, criando esse ambiente psíquico, conversem com os mentores, conversem com Jesus, peçam paz para o lar de vocês, para a família de vocês, peça por alguém que esteja agredindo você. É assim, nós precisamos acostumar a trabalhar a nossa mente, a nosso favor, porque contra nós fazemos isso o tempo todo. A nossa vibração cai, é ciúme, é inveja, é ódio, raiva, né? Isso adoece o espírito. Então, saber usar a mente é fundamental. Por isso a meditação é muito importante. Os pensamentos vêm, deixa passar. Meditação é isso. Não é você ficar sem pensar nada, não é isso. O pensamento vai, mas você deixa ele ir, não se concentra nele. E daqui a pouco você está domando mais a mente e está entrando nesse ambiente de paz, sentindo as energias. Existe muita gente orientando sobre meditação, muitos vídeos. E sobre essa coisa de fazer brilhar a sua luz, e hoje eu estou falando um pouquinho do MAP, né? Isso tudo que vocês assistem aqui, não só comigo, mas no Estudo Livro dos Espíritos, no Evangelho, outros programas e mensagens que vão ao ar pelo MAP, que tal levar o MAP para a casa de vocês? Esteja onde você estiver, né? Quando você for no MAP, para vocês que conseguem ir num polo do MAP, que é o ideal, porque vocês estão envoltos naquela energia, lá do MAP fica muito bom vocês mentalizarem o lar de vocês, e eu faço isso muito com as pessoas que vão na maca. Primeiro eu vejo tudo que a pessoa precisa, faço muita mentalização, e no momento eu peço para elas pensarem no lar delas, ela entrando pela porta da frente, acompanhada pela espiritualidade, e por último deixar o quarto onde a pessoa dorme. E eu falo assim, sinta-se em pé em frente à sua cama, mentalize uma luz azul, meio esverdeada também, transmutando do azul para verde, em volta da sua cama.
Porque ali, gente, nós passamos boa parte da nossa vida. Vocês já se tocaram nisso? Quem dorme 8 horas por dia, dorme 1/3 da vida nessa cama, nesse quarto. Então, você mentalizar boas energias, levar a espiritualidade lá, é fazer uma limpeza no ambiente. Tá? Então, essas coisas parecem meio assim, mas isso faz sentido? Faz. Isso é o uso da mente, isso é energia, isso é física quântica. É o uso da mente, da força da mente, é a sua conexão com a espiritualidade. Você não precisa ver os espíritos para trabalhar com eles, para estar conectado com os espíritos superiores. Isso é fazer brilhar a sua luz. Você, desde já, encarnado, se conectar e usar a sua mente, sua vontade, nos processos de limpeza, de auxílio a amigos de vocês. Tem alguém no hospital ligado a vocês? Mentalizem essa pessoa, levem a espiritualidade até lá. Faça uma visita também. Mas você pode fazer por aquela pessoa coisas que ela nem imagina. Algum de vocês vai fazer uma cirurgia, peça pelos médicos, que inspire os médicos, a espiritualidade esteja junto. Então, saiba canalizar energias, saiba usar a energia, seja um ponto de equilíbrio onde você está. Primeiro, cure-se, para você poder curar os outros. Vista a túnica nupcial, que é uma passagem que simbolicamente está lá no Muitos Chamados, Muitos Poucos Escolhidos, em que Jesus fala: aquele que veste a túnica nupcial vai poder participar do grande banquete, simbolicamente espiritual. A túnica nupcial vamos entender como o corpo espiritual vibrante, iluminado. Vença suas dores. Vós sois a luz do mundo. Faça brilhar a vossa luz. Assim é que você vai estar construindo os tesouros do céu. E repita sempre: eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Faça isso e você está atraindo para você energias muito boas. E faça isso com uma prece, com a espiritualidade ao seu lado. Eles vão fazer de tudo para você fazer brilhar a sua luz. Para isso, sentimentos, pensamentos precisam se elevar. Bom, finalizando, nós precisamos enxergar a vida na sua grandiosidade, nos vermos como seres espirituais, vivermos as coisas do mundo, construir sim os tesouros da terra. Nós precisamos da nossa casa. O ideal é que todo mundo possa ter um carro, né? Se locomover quando precisar, mas nem todos têm condições disso, não é essencial. Mas ter as coisas, se vestir, se alimentar, né? Poder ter momentos de lazer, isso tudo é muito importante. Mas não esqueça que você é um ser espiritual, que você está num mundo, num momento de grande transição, de grandes abalos, e você precisa estar forte para isso. E você, não esqueça que você está entre pessoas imperfeitas, nos seus relacionamentos, na sua família, seus amigos, no local do trabalho. Então, como disse Jesus, sede perfeitos, ou pelo menos tente, faça brilhar a sua luz. É na dificuldade que você mostra quem você é. Então, pare um pouquinho para pensar nessa realidade espiritual e de como você tem sido um ponto de equilíbrio, de luz, ou até talvez de desequilíbrio, junto às pessoas que convivem com você e talvez fazendo mal a você, ou será que não? Isso é uma reflexão que cabe a cada um. Cabe a cada um. Então, repetindo, vós sois a luz do mundo. São vocês que vão mudar o mundo. Fazei brilhar a vossa luz. Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, disse Jesus. E eu vou encerrar por aqui agradecendo muito a atenção de vocês. Vamos tentar fazer brilhar a nossa luz. Vamos encarar a vida com a seriedade que ela merece, mas com alegria. Temos que ser alegres nessa caminhada rumo aos planos de luz. Então, que Jesus abençoe a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz, e fazei brilhar a vossa luz.
Obrigado.